Política na sua rede Meio Norte. Agora sim, vamos lá, direto de Brasília, com ela, Cíntia Lages, que vai contar pra gente socorro anunciado pelo governo federal a estados e municípios. Socorro bilionário, Cíntia. Pois é, Ananias. Desculpa, pessoal, eu tinha saído aqui no intervalo para resolver um probleminha aqui da conexão, mas tudo bem, estou de volta aqui agora. Então é isso, olha, você lembra que quando o presidente Lula esteve aí, naquela visita dele, a gente até mostrou aqui o presidente da PPM entregando aquele abaixo-assinado com as 224 assinaturas, questionando a perda do FPM, de dinheiro do FPM, né? Essas perdas são de 30%. E o governo vai fazer uma compensação, é uma espécie de 13º do FPM. Por quê? Porque os prefeitos que perderam cerca de 30% ao longo dos 3 últimos meses vão ter aí um valor extra, vão ter uma parcela extra do fundo de participação. E também o ICMS, e é um valor bilionário, como você falou, tudo isso foi anunciado hoje pelo ministro Alexandre Padilha. Na verdade, essa reposição do ICMS estava prevista já numa PEC que o governo encaminhou para o Congresso Nacional, mas só seria para 2024. No entanto, a ideia é antecipar para que seja pago o mais rapidamente possível e tentar socorrer os municípios aí em situação de calamidade. Tem a fala do ministro, Juliana? Vamos lá, fala então o ministro Padilha. Então, uma antecipação da compensação do ICMS, cerca de 10 bilhões de reais. Isso ajuda estados e municípios e incluir também nesse relatório uma compensação da queda dos meses de julho, agosto e setembro do FPM. O FPM até julho vinha repassando um valor maior do que o de 2022, né? Os municípios receberam mais até julho do que 2022. Julho, agosto e setembro teve uma queda. Então, estamos autorizando, com essa medida, que o governo possa fazer uma parcela extra compensando esses valores. Então, é 1,3 bi referente ao FPM e 10 bilhões referente às perdas do ICMS. Foi naquela ocasião em que o então presidente Bolsonaro fez aquele arranjo para tentar diminuir o preço do combustível, lembra? Sim. E acabou tirando de estados e municípios. Era uma briga que também foi comprada pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles. Ele sempre esteve à frente dessa reclamação, participou de vários encontros aqui em Brasília, exatamente para definir esses valores e definir também como seria essa compensação. É verdade, Rafael participou do núcleo que negociou diretamente com o governo federal esta compensação, representando governadores de estados por ter tido participação em todo o cálculo feito pelos governadores junto ao secretário de Fazenda das perdas, desde a época lá do Concefaz. E aí agora o governo anuncia, o França, que é especialista nessa área, vai ter uma antecipação de 10 bi com B de bola para repor essas perdas do ICMS. Um dinheiro que estava previsto para o futuro já vai chegar agora atendendo ao apelo dos prefeitos. É suficiente, França? Ananias, não é suficiente, mas ajuda a resolver a situação. E essa queda nos fundos de participação, nós estamos citando agora especificamente o FPM, advém pelo menos de 2 fatores. Um deles é a queda na arrecadação com as commodities, que são aqueles produtos básicos, matéria-prima, aqueles produtos não industrializados. Houve uma queda ali de cerca de 70% no arrecadado de tributos federais com as commodities. E outra questão, outro ponto, é também a queda na arrecadação com o IR, com o Imposto de Renda. Isso acabou afetando muito o fundo de participação, tanto dos municípios quanto o FPE, o Fundo de Participação dos Estados. É importante lembrar que na última semana, na última sexta-feira, dia 8, já caiu nas contas das prefeituras de todo o país o extra do FPM relativo a setembro. Foi aprovado 1% extra, mas esse 1% ainda não está sendo pago na sua integralidade. Apenas daqui a 2 anos, esse 1% vai ser pago integralmente, ou seja, foi só 0,5%
Isso representou cerca de 50 milhões para as prefeituras piauienses. Eu conversei com o Toninho de Caridade, presidente da PPM, ele disse que ainda não era o suficiente, que era um recurso que já estava previsto no orçamento dos municípios, mas com esses recursos novos que a Cintia anunciou, é um recurso que ainda não estava previsto no caixa dos municípios, das prefeituras, então ajuda sim a resolver a situação, Ananis. Pode ser lida como uma vitória desses prefeitos que foram à rua reivindicar e tiveram esta compensação antecipada, Marta? Olha, Ananias, eu vejo que sim, né? É como o Franci falou, não vai ser suficiente porque, na minha visão, eles não vão parar de reclamar agora pela mobilização, pelo tamanho que se tomou esse debate em torno da queda do FPM, pela dimensão que ele chegou, mas ele deve sanar algumas dificuldades imediatas. Outra vez a gente falava sobre isso no Jogo do Poder, se eu não me engano era o João Carvalho, que colocava ali também que faltou que os prefeitos fizessem um pouco até do dever de casa anteriormente. Eles poderiam até ter prevenido que sofressem tantas perdas como eles sofreram depois que o FPM diminuiu. A gente viu prefeituras tendo que demitir servidores, tendo que demitir os funcionários, porque não tinha como manter a prefeitura, os serviços ali funcionando em sua integralidade, em sua normalidade. Então, claro que também faltou essa previsibilidade dos gestores municipais, mas eu acredito que seja um valor robusto, é um valor robusto e que vai dar para sanar pelo menos as necessidades agora imediatas e mais urgentes, para que não haja mais demissões, como aconteceu em algumas prefeituras pelos municípios aqui do Piauí. Dia 2 e 3 de outubro tem uma nova mobilização dos prefeitos. Vamos ver se essa mobilização será mantida com esses recursos anunciados pelo presidente Lula, porque aqui no Piauí as prefeituras já estavam se organizando para participar dessa mobilização nos dias 2 e 3 de outubro. Eu acho que eu falei um mês errado, 2 e 3 de outubro. Agora é o que a Marta destacou aí, um ponto importante, Alessio. Os prefeitos estão numa situação de queda até bastante expressiva das receitas, agora vão receber um socorro, tem que fazer o dever de casa, né? Tem que ajustar as contas, aquilo que possa permitir a manutenção de um equilíbrio fiscal. Certo ponto, cortar na própria carne. Ações que o governo do estado fez, por exemplo, cortou em comissionados, cortou em secretários, cortou em despesas do dia a dia da máquina pública. Ou seja, esse dever é obrigação no sentido de priorizar o equilíbrio fiscal. Ananias, a grande verdade também é que grande parte dos municípios piauienses, não só piauienses, né, das prefeituras de todo o país, que elas estão muito inchadas e com a chegada também desse período pré-eleitoral, acaba que muitas vezes eles colocam mais funcionários do que a máquina aguenta, do que a própria cidade aguenta pagar. Então existem cargos em vários municípios que não têm tanta necessidade assim de existirem e que os prefeitos colocaram muitos servidores. Então, realmente é o dever de casa ser feito, de enxugar a máquina pública o máximo possível para evitar que novas perdas como essas impactem ainda mais forte, ainda mais diretamente os servidores, os serviços básicos. Inclusive, teve prefeitos durante essa mobilização ameaçando deixar de prestar serviços básicos, como saúde, como educação, ou cortar desses atendimentos básicos. Então, é realmente um absurdo, porque quando você controla a sua despesa, quando você controla a máquina pública, situações como essas não seriam vistas. Inclusive, quando a gente estava falando sobre prefeitos tomando medidas, pouco se viu prefeitos anunciando corte nos seus próprios salários. Então, talvez essa também seja uma medida importante. Virou notícia, os poucos casos que apareceram. Sim, foi raro, corte, né? Cíntia, lembrando que ainda precisa passar aí pelo Congresso, essa antecipação. Qual é o termômetro aí, o clima para essa matéria? Eu vou dar só uma informação. No domingo, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que representa todos os prefeitos, eu até coloquei isso no meu blog, no Portal Meu Norte, teve um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, ninguém duvida, a essa altura do campeonato, que haja um acerto para que isso tudo seja aprovado. E também a gente está falando de prefeitos
está falando de gente do Brasil inteiro, são mais de 5 mil municípios que o país tem, uma dívida enorme com a Previdência. A Confederação Nacional dos Municípios estima que é o maior problema, são 40 bilhões, salvo engano, de dívida só com a Previdência, segundo eles, acumulados somente por conta dessas perdas. Então, isso certamente não vai enfrentar nenhuma dificuldade, porque nenhum deputado federal vai querer votar contra prefeito às vésperas de uma eleição, né? Vai se opor a dinheiro para a prefeitura? Vai nada. Vai não.